E galera, como passado para vocês anteriormente aí, né? Eu pedi que vocês fizessem aí da página 92 até a página 95. Vou fazer a correção agora, mas fiquem de olho que eu também passei para vocês a atividade para hoje. Se eu não me engano, eu passei da 96 até a página 100, 97 até a página 100. Dá uma olhadinha lá que é para segunda-feira. Ok? E como toda parte aí de final de apostila aí, a gente sempre tem um resuminho de tudo aquilo que vocês já viram até então, né? E vai começar esse resuminho aqui na página 95, né? Que vai tratar sobre tudo aquilo que vocês viram dentro deste capítulo aqui, né, que começou com o texto teatral escrito. A gente viu as características do texto teatral escrito, que é até a atividade que está na página, que eu vou corrigir agora, da página 95. A gente viu também a questão dos 3 tipos de discurso. Vocês viram aí o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre também, né? A gente tem que se voltar lá, tem videoaula, tem aula gravada, né? E tem até slide que teve gente que pediu aí que eu disponibilizasse para poder ajudar no entendimento também, ok? E nós vimos aí a questão há pouco, né? Do a, do verbo haver, e o a quando é preposição, ou quando é artigo, ou quando é pronome oblíquo aí no caso. Ok? Então, assim, a página 92 e a página 93 vai trabalhar basicamente isso aí. Porém, eu passei até 95. Lá na página 92, que é onde começa a nossa correção, que vem a síntese do texto teatral escrito, tá bem assim: o que você estudou? Complete os espaços utilizando os termos abaixo e construa uma síntese do que foi explicado, estudado neste capítulo. Aí eu tenho um quadrado com várias palavras aí e que eu tenho que completar esse círculo que está embaixo aqui, né? Que são palavras que remetem, que lembram, que identificam o texto teatral escrito aí no caso, né? Então eu vou correlacionar essas palavras, a palavra do quadrado que tá lá na parte superior da apostila e as palavras que me remetem, que me lembram aí o texto teatral escrito que tá dentro do círculo aí, ok? As palavras que estão dentro do quadrado aí, que eu vou correlacionar com as palavras do círculo são linguagem, tudo aquilo que tá relacionado ao texto teatral escrito, né? Linguagem, divisão, orientar, encenar, diálogo, notações cênicas, sequência das ações e elementos da encenação, ok? Começando assim da parte central do círculo, passando para o lado direito e indo para o lado esquerdo. A primeira aí tá escrito bem assim: público ou plateia. O que é passado para o público ou plateia? Que palavra eu tenho lá em cima que eu posso relacionar a público e plateia, que esteja ligada a essas palavras público e plateia? Seria encenação, seria encenar. Então, a palavra que vai me remeter aí, que vai lembrar e que eu vou colocar aqui, é encenar, ok? Seguindo para o lado direito, como eu disse para vocês aí, eu tenho bem assim: varia com o personagem e o contexto, que está ligado ao personagem e ao contexto da história. Lembra lá atrás quando a gente leu sobre a história do Alto da Compadecida, que tinham 2 matutos, né, do interior aí, da roça, que falavam de forma diferente e tudo mais? Então, a linguagem que eles utilizam é de acordo com a cultura deles, é de acordo com a região deles aí, né? Então, a linguagem utilizada dentro de um texto teatral vai depender do personagem, ok? Então, aqui, ó, varia com o personagem e o contexto, que é a história que quer transmitir o contexto aí. Aí eu vou completar com a palavra linguagem, ok? Mais embaixo eu tenho as seguintes, o seguinte grupo de palavras, de elementos aqui: expressão teatral, entonação, gestos, figurinos, músicas e sons,
luz e iluminação, cenário e maquiagem, tudo isso me relaciona ou está correlacionado a qual palavra que eu tenho lá em cima que pode resumir todas essas palavras aqui. Tudo isso faz parte de quê? De elementos da encenação. Então, eu vou colocar lá o quê? Elementos da encenação. É essa palavra que vai estar relacionado a esse grupo de situações que me apareceu aqui. Ok? Mais embaixo eu tenho a base do texto teatral. Qual é a base do texto teatral? Todo texto teatral é composto dessa forma, pelo diálogo. Todo texto teatral tem como base o diálogo, a conversa entre os personagens, a fala, né, direta dos personagens aí, que foi por isso que a gente começou o capítulo com o texto teatral, porque tem um discurso direto. Ok? Então tá bem assim, ó, base do texto teatral explica o conflito, o que que se passa na história, que é o que move a ação dramática, a ação, né, do teatro ali no caso, né, é o diálogo que transmite isso aí pra gente entender toda a história aí do que se trata, já que não tem narrador, né. Em contrapartida, lá no centro do círculo, na parte inferior, eu tenho um termo que se refere àquilo que fica entre parênteses. Lembra que no estudo do texto teatral, eu expliquei para vocês quando vocês foram produzir a redação, eu falei que entre parênteses e itálico fica uma expressão ali que indica, né? É indicado por texto em parênteses e em itálico. É isso aí que depois a gente vai descobrir o que que é. Indica a movimentação ou posição dos personagens, o espaço em que os personagens se encontram, o tempo em que acontecem os fatos, sonoplastia, figurino, expressões, entonações e gestos. Olha, se eu sou uma atriz, eu preciso saber como eu vou me comportar naquele papel. E o que vai me dizer isso aí é o que vem entre parênteses, ok? Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso aí, com a questão do que vem entre parênteses. E isso aí, galera, eu chamo, sabe de quê? De notações cênicas. Notações cênicas. É notar, né? É observar como vão funcionar ou como vai funcionar a participação de cada personagem aí, ok? Continuando aí, eu vou ter aí para vocês, agora eu parto pro meu lado esquerdo, ok? No meu lado esquerdo, eu vou ter exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. Galera, aí agora eu até paro, sabe por quê? Porque essa sequência de situação aqui, ela acontece em qualquer texto e não só no texto teatral, como a gente está vendo aqui, não. Vai acontecer em todo e qualquer texto. É como se eu estivesse sequenciando um texto, tipo início, meio e fim. Então, é isso que vai acontecer aqui. E isso aí eu chamo de sequência de ações de um texto. Todo texto tem uma sequência de ação, não é? Né? Um texto teatral não começa pelo fim, né? Ele vai começar aqui, no caso, pela exposição dos personagens aí, o conflito quando tudo começa a acontecer, o clímax, que é a parte de maior tensão aí do texto, e por aí vai, ok? Então, eu tenho logo depois aqui, que é o penúltimo para completar, do meu lado esquerdo, atos e cenas. É a divisão, a palavra divisão, porque um texto teatral, uma cena de teatro, ela é dividida em duas partes. E essas duas partes são, né, no caso aí, são os atos e as cenas aí dos personagens. Por isso eu utilizo a palavra divisão. Até porque tem um texto explicativo logo atrás aí, que se eu não me engano foi até o André que leu, que explica basicamente o que seriam, né, as divisões aí de um texto teatral. Não só o escrito, como o encenado também. E por último, me sobrou aí diretores, atores, cenografistas, figurinistas, sonoplastas, iluminadores e costureiros. Tudo isso aí
É um grupo de pessoas envolvidas aí, no caso, no texto teatral, né? No teatro em si até então. Texto teatral não, perdão. No teatro encenado até então aí, né? E cada grupo desse orienta o que os outros vão fazer, o que as outras pessoas deste grupo vão fazer aí, né? No caso, o diretor, ele atua como? Ele atua orientando os personagens, né? Os personagens encenam para quem? Para nós interlocutores. E assim vai, é uma cadeia, um puxando o outro aí, ok? E a palavra que me sobrou também para completar aqui seria orientar. Passando para a página 93, ainda fazendo síntese e ainda fazendo um resumo de tudo aquilo que vocês viram até agora, vem falar sobre os 3 tipos de discurso que eu falei no início dessa aula que vocês aprenderam. Então, vai falar sobre o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre que vocês viram aí separadamente dos outros, que era para não confundir. Então, eu tenho que recapitular aqui que lá no discurso direto tem a fala do personagem e que nessa fala do personagem eu vou ter algumas pontuações específicas aí, como no caso, eu posso utilizar pelas aspas, eu posso utilizar pelos 2 pontos na outra linha travessão, ou eu posso utilizar apenas pelo travessão para separar a fala desse personagem aí. Então eu tenho que tomar muito cuidado para não confundir com o indireto, porque lá no indireto eu não tenho a fala desse personagem. Por exemplo, lá no direto eu tenho bem assim, o narrador falando, Camila, então Camila disse, 2 pontos na outra linha travessão. Ou aí Camila fala, né? Vou ao cinema. Ai, quem dera. Mas, enfim. Outra forma de fazer um discurso direto com essa pontuação seria, então, Camila disse, travessão, vou ao cinema. Ou então, Camila disse, em meio à reunião, vou ao cinema, aspas. Ok? São as várias formas que eu tenho aí para utilizar essa pontuação para estar introduzindo a fala do personagem, por isso que é direto, porque tem a fala desse personagem aí. Diferente da fala do discurso indireto. Se a gente for analisar, o discurso indireto, galera, ele não tem a fala do personagem. Quem fala pelo personagem, quem conta, né, pelo personagem, quem narra pelo personagem é o narrador. Então, Camila disse que ia ao cinema. E o narrador pode até fazer uma intervenção na fala desse personagem aí, já que ele fala pelo personagem, né? E ainda tem essa situação aí. E por último, a gente tem o discurso indireto livre aí, que a gente vai ver, mas vamos para a tabela que eu tô dando a aula tudo de novo, né? Eu tenho para completar uma tabela eu tenho lá em cima, na parte superior da apostila da página 93, uma tabela com várias palavras, igual aconteceu na página 92. E que eu tenho que completar essas 3 tabelas que estão aqui embaixo, que me separam o discurso direto, indireto e indireto livre. Já está nessa ordem. O primeiro é direto, o segundo é indireto e o terceiro é indireto livre, que tá até fácil de identificar, porque tá a palavra livre ali do lado, né? Então, vamos lá completar a primeira parte aí. Eu vou colocar direto no primeiro tracinho e tá bem assim, ó. A personagem fala por si mesma, porque tem essa expressão lá em cima. Lá em cima, ó, nem comentei. Lá em cima tem bem assim, ó, caso misto. Eu já sei aonde vai ficar caso misto. Se a gente for analisar e tentar encaixar as palavras só de ouvir, eu já sei onde vai ficar. Travessão, eu já sei onde vai ficar também. Indireto, a gente já usou aqui em cima, né? Essa palavra é indireto. Fala por si mesma, quem fala por si mesma? Eu também já sei onde vai ficar. Aspas, também já sei onde vai ficar. 2 pontos, também já sei onde vai ficar. Narrador conta, o narrador conta, também já sei onde vai ficar. Conjunção, opa, aí eu tô um pouco em dúvida, mas eu usei a conjunção quando eu disse assim, ó. Então, Camila disse que, esse que é a conjunção, ia ao cinema, ok? E direto, que é onde a gente vai colocar aqui, né, a palavra direto aqui, né? Então, vamos lá, galera.
Eu vou colocar primeiro direto. A personagem fala por si mesma, que é o segundo tracinho desse primeiro quadrado, fala por si mesma. E essa fala vem marcada por meio de aspas ou dois pontos, ou por 2 pontos, que eu vou completar aí também, ok? Por 2 pontos. Travessão ou ainda apenas por travessão. Como eu falei para vocês, pode ser 2 pontos na outra linha travessão ou simplesmente colocar o travessão separando a fala de narrador e fala de personagem. Ok? Posso fazer dessa forma. Ou não utilizar nenhum nem outro e colocar a fala entre aspas. Ok? Então, o complete aqui do primeiro quadrado da tabela ficou da seguinte forma. Direto, a personagem fala por si mesma e essa fala vem sempre marcada por meio de aspas ou por 2 pontos. Aí tem vírgula, né? Travessão ou ainda apenas pelo travessão, ok? Então, as palavras que eu completei aí, ó, direto, fala por si mesma, aspas, 2 pontos e travessão. Eu completei com 5 expressões, com 5 palavras aí, esse meu primeiro quadrado que fala sobre o discurso direto. Agora eu vou para o discurso indireto, que é o que está do lado aí, que eu já esquematizei mais ou menos quais palavras eu utilizaria aí, né, no discurso indireto. Primeira palavra é o indireto, que eu vou colocar aí, né? O narrador. Ai, falei, eu ia falar só o O, saiu o narrador. Mas vamos lá. O narrador conta, né? O que as personagens disseram, citando, portanto, a fala delas. O que foi dito pela personagem é normalmente separado da fala do narrador pela conjunção que foi a que eu falei para vocês, tá vendo? Então, Camila disse que, até aí foi fala do personagem, do narrador, que ia ao cinema. Ou seja, fala de personagem, separa as duas falas. Na verdade, aí, essa conjunção que aí no meio. Não tem a pontuação, mas tem a conjunção que, né? Então, aqui dentro da tabela do discurso indireto, eu completei com 3 palavras, com 3 expressões aí no caso, que é primeiro, na primeira linha, indireto, depois narrador conta e depois conjunção, ok? E aí eu vou para o discurso indireto, indireto livre, que foi o último que sobrou aí. A palavra livre já tá completa aí para vocês. Vocês vão colocar só o quê? Indireto. Então, já é a primeira palavra que eu vou completar aí, ok? Algumas expressões, quer dizer, agora eu até sei com que palavra eu vou completar aí no caso, porque foi o que sobrou, né? Porém, o que eu vou fazer, galera? Me sobrou 2 palavras, um indireto eu já coloquei, e sobrou o quê? A única palavra que eu tinha lá em cima que remetia realmente o meu discurso indireto livre. Porque o meu discurso indireto e livre, ele tá misturando o direto com o indireto aí no caso, se vocês observarem. Ok? Aí eu tenho aí, ó, algumas expressões do discurso direto são intercaladas ao discurso indireto. Ocorre um caso misto, que é a palavra com a qual eu vou completar aí, não é isso? Então, de reprodução das falas dos personagens aí. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou intercalar tanto a pontuação quanto fala de personagem introduzida pelo próprio personagem que fala por si mesma, ou através do próprio narrador, a fala do personagem aí. Tem essa mistura aí para vocês, ok? E aqui mais embaixo, galera, também outra de completar, só que agora é uma outra parte, né, do nosso estudo aí em relação a esse capítulo 4 aqui, que é a questão do A, que a gente viu na live de ontem e a gente viu na live de segunda-feira também, né, que é o A do verbo haver e o A, né, que pode estar indicando aí tempo futuro ou distância, porque o A de haver sempre vai indicar tempo passado. Não é assim que acontece?
além de poder, às vezes, também, né, funcionar aí como o verbo existir, né, com o significado de existir, com o significado de fazer, que é o verbo faz, né, faz dias que eu não o vejo, há dias eu não o vejo, né, eu nasci há 10 mil anos e não colocar o atrás, lembra da live de ontem, então tá indicando o tempo passado, e que a minha dúvida pode gerar aí em relação ao anormal aí, o azinho normal, só que aí eu vou ter que lembrar que ele indica sempre o quê? Futuro. Ele sempre vai estar indicando futuro e eu tenho que tomar muito cuidado com isso para não confundir com o tempo passado, que é do verbo haver. Então, bora lá completar? Lá eu tenho lá para completar com as seguintes palavras: verbo, tempo, futuro, passado, distância e preposição. Lembrando, eu li a palavra preposição e eu lembrei que eu falei do verbo haver, mas eu não falei a classificação do anormal, né? Que em alguns casos eu falei com vocês na live, na explicação da matéria, né? A explicação da matéria de segunda e na live de ontem também. Que o a, ele pode ser artigo quando acompanha o substantivo, ele pode ser pronome oblíquo quando ele substitui uma palavra, tipo, eu comi a maçã, eu a comi, eu substituí a maçã, então pronome oblíquo. E pode ser a preposição, quando indicar distância ou quando indicar tempo futuro. Tá vendo como algumas palavras já me mostram onde eu vou completar? Se é no a de haver ou se é no a normal de preposição, de artigo. A apostila tem trabalhado muito com vocês aí a questão desse a como preposição. Quase nada ou nada, se eu não me engano, em relação a artigo e a pronome oblíquo. Mas eu sempre gosto de falar, né? Porque eles podem aparecer lá e você achar que tudo é preposição e na verdade não é. Ok? Agora vamos lá pro complete. Tá bem assim. A do verbo haver indica, tracinho, transcorrido no. Então, olha só. Eu acabei de falar para vocês que o verbo haver indica tempo e que aqui tá transcorrido no e que indica tempo transcorrido no passado. E a classificação eu já disse que é verbo. Ok, galera? Então, o que acontece aqui? Eu vou completar com o quê? São 3 tracinhos. Tempo, passado e verbo. Ok? A indica tempo transcorrido no passado, classe gramatical, verbo. Ok? E aí o a que me sobrou aí, né, que pode ser a preposição, nesse caso é a preposição, porque a apostila tem trabalhado como preposição, ela vai estar indicando tempo futuro ou distância aí no caso, ok? Então vamos lá, ó. A indica tempo futuro e distância, e a sua classe gramatical nessa situação é o quê? É preposição. Ok? Saímos da página 93 e vamos para a página 94. Lá na página 94 tá bem assim, você vai ler anúncios publicitários, a gente vai começar a trabalhar e entrou aí no capítulo 5, tá? Dialogando com o gênero peça publicitária, propaganda. Quando eu falo de publicitária, lembra propaganda, né? Você vai ler anúncios publicitários neste capítulo e aprender sobre suas características. Observe o texto 1 a seguir. Ele tinha uma propagandazinha aqui em branco, galerinha, só que muito pequenininha. Aí acabaram, né, quem formatou a apostila acabou fazendo o quê? Colocando a frase lá embaixo para que ficasse mais visível pra gente aí no caso. Ah, não, minto. É um texto 1, que é a imagem, aonde eu tenho uma árvore, né? O tronco de uma árvore, uma parte da árvore. E no meio eu tenho aquele negócio lá do treno, acho que é o treno que fala, né? Do pedreiro, que ele observa aí se algo está alinhado, está retinho aí, não é? Eu acho que é isso. E no texto 2, a seguir aí, que vem a fala. Eu achei que uma completava a outra, já que na propaganda em si não tem nada escrita. Mas vamos lá para o texto 2. De um lado, o que é melhor para o planeta?
está, né, o que é melhor para o planeta. Do outro, o que é melhor para o homem. É respeitando esse equilíbrio, olha como uma imagem está relacionada hoje. É respeitando esse equilíbrio que a Eletrobras gera energia para o crescimento sustentável do país. Então, né, todas duas aqui estão relacionadas à sustentabilidade, né, muito verde aqui, eu falei sobre a questão do treno, né, que me remete aí à questão do equilíbrio, pode me remeter, lembrar aí, né, inferir a questão do equilíbrio aí. Mas vamos às perguntas aí pra gente saber exatamente do que se trata isso aí, né? Através das perguntas é que a gente observa o que eu poderia ter entendido aqui em relação a essas perguntas, a esses dois textos aqui. Agora responda. Qual informação é inferida, entendida, ao observar o texto 1? Então, olha só, galera, de fundo eu tenho a natureza. E logo de destaque aqui na frente foi esse treno aí que eu falei, que tenta mostrar aí uma forma reta, né? E aí eu posso remeter isso aí a equilíbrio, né? Estar reto é estar em equilíbrio, estar de acordo, estar certo. E se eu fosse remeter e lembrar em relação à natureza, eu poderia dizer que é intocada, né? Porque assim, a natureza ter equilíbrio só se ela for intocada. Se ela não for a palavra não é ignorada, é interferida por nada nem ninguém, né? Não ter intervenção nela por nada nem ninguém aí, ok? Então, qual a informação é inferida ao observar, né? Porque aí só tem a imagem, não tem nada escrito. Então, eu quero saber qual a informação é inferida ao observar o texto 1, entendida aqui no caso, né? Que a natureza está em equilíbrio. Na imagem, tá, galera? Na imagem. Está intocada, é isso que a gente vai colocar, que a natureza está em equilíbrio, vírgula, intocada, ok? Porque o treno aí, no caso, essa paradinha aí que mede aí, ó, que aí tem os dois pontinhos pretos, que se essa bolhazinha que se forma tiver mais para um lado do que para o outro, mostra que não está seguindo a linha reta, um parâmetro aí, né, de retidão aí, de reto. E se eu for associar a natureza, né, a questão de reto aí, seria de ter equilíbrio aí, né? Que foi o que a gente respondeu na questão 1 aí. Agora, a número 2. A número 2 tá bem assim. Qual informação é inferida, galerinha, é entendida ao ler o texto 2? Ou seja, eu quero entender aqui o que tá falando, o que tá mostrando aqui nesse texto 2. Porque, ó, tem uma empresa aqui, não é isso? Cadê a empresa? Eletrobras, se eu não me engano, é isso aqui, Eletrobras, né? Que a Eletrobras respeita esse equilíbrio da natureza. Quando ele fala assim, de um lado, o que é melhor para o planeta, do outro, o que é melhor para o homem. É respeitando esse equilíbrio, o que é bom para o homem e o que é bom para a natureza, que a Eletrobras gera energia para o crescimento sustentável do país, ou seja, que a Eletrobras procura o que é melhor para ambas as partes, que ainda continua, né? Eu falo ainda continua porque pode ser que um dia isso não aconteça, né? Já que está trabalhando com energia, está gerando energia, mas enfim, que ainda continua mantendo a natureza equilibrada e intocada, ok? Então, para responder essa 2, qual informação é inferida ao ler o texto 2 é que a Eletrobras respeita o equilíbrio entre homem e natureza. Que a Eletrobras respeita o equilíbrio entre o homem e a natureza, que respeita o equilíbrio do planeta, já que eu estou falando de homem e natureza, respeita o equilíbrio do planeta,
ok? Não só de um nem de outro, de ambos, do planeta, ok? Para finalizar, galerinha, eu passei a 95 para vocês, que tem a 3 e a 4 ainda sobre esse texto. Qual a 3 agora, da 95? Qual informação a imagem está querendo transmitir? Ela é meio resposta pessoal agora, porque senão você vai acabar entrando na resposta da questão 2, quando pergunta qual informação a imagem, aí agora da imagem, na verdade não é nem da reportagem que está escrita aqui não, tá? Qual a informação a imagem está querendo transmitir pra gente aqui? Que com a Eletrobras existe o respeito à natureza, que a Eletrobras respeita a natureza aí no caso, né? Respeita não só a natureza, como o homem também, o planeta, sabe o que é melhor para o planeta, né? Na verdade aí, né? Dá a entender que ela não agride a natureza por trabalhar com energia aí no caso, né? Então, vamos reformular a nossa resposta aí. A Eletrobras respeita o equilíbrio entre o melhor para o homem e o melhor para a natureza, dando ideia, né? Ou dando a entender que ela não agride o meio ambiente, que ela não agride a natureza. Ok? E por último, para fechar, a número 4 aí, qual das formas de comunicação foi mais eficiente ao transmitir a informação desejada? A da mensagem ou a da propaganda ali de cima da imagem, no caso, a da imagem ou a verbal ou a não verbal? Vamos colocar assim. Qual das formas de comunicação foi mais eficiente ao transmitir a informação desejada? Aí, galerinha, é meio que resposta pessoal. Eu, Camila, digo que foi a publicidade, que foi a do texto aqui. A verbal, eu achei ela mais direta, porque algumas pessoas podem ter dificuldade para interpretar imagens, como é o caso aqui, ó. Quando eu olhei a imagem, eu pensei o quê? No treino do pedreiro, que está relacionado à retidão, a estar reto, a estar correto. Ele vai construir um muro, então ele precisa ver se aquele muro está reto, se ele está alinhado, se ele está correto, ok? De acordo como deveria. Então, depois eu associei a imagem que vem atrás, que é a natureza. Então, é algo correto, algo alinhado, algo respeitado em relação à natureza, seguindo regras em relação à natureza aí, ok? Só que ainda assim gera dúvida, né? Se é realmente isso que quer transmitir a imagem. Por isso que para mim a publicidade, né, que no caso aqui é o texto em si, ficaria mais claro e mais objetivo. Tanto que se a gente analisar, depois da 2 aparece a mesma imagem com a publicidade dentro. Entendeu? Então, assim, a publicidade dentro da imagem, né, dá uma interpretação muito maior, muito mais eficaz pra gente aí. Ok? Galera, tá lá pra vocês, né, para que vocês respondam aí as páginas 96, 97, 98, 98 e 99 não tem nada pra fazer, não. Mas a página 100 tem. Então, 96, 97 e página 100. 3 páginazinhas. Na segunda-feira ou na sexta, a gente encerra a apostila aí, porque tem só mais um conteúdozinho aí pra gente aprender. Ok? Perdeu alguma coisa? Volta lá, assiste de novo essa aula, né? Foi gravada pra vocês aí, pra mudar um pouquinho, né? Pra vocês aí, a forma de estar fazendo correção, em vez de só ficar mandando foto pra vocês. Tá bom? E não enchendo vocês de live também. A gente tá fazendo 2 essa semana e semana que vem, provavelmente, a gente pode fazer 3 lives por semana, ok? Então, fiquem ligadinhos aí, corrija, volta lá, pergunta,
vai lá no chat, pergunta pra mim, que graças a Deus a gente tem acesso livre aí pra poder um tá perguntando o outro e responder. E como eu falei na aula passada pra vocês, o André já até me entregou algumas atividades que estavam faltando e eu vi ontem, né? Porque tudo que vocês fazem, independente do horário que vocês fazem, chegam pra mim, né? Chegam pra gente aí. E pra adiantar, a gente já vai olhando e já vai dando o ok aí. Como eu falei com vocês, adiantem essas atividades de vocês quando vocês puderem, no tempo que vocês puderem, né? Porque tá entrando na pastinha de vocês. E cada um de vocês pode receber uma mensagem minha ou não, dentro daquela pastinha, daquela atividade, para que vocês estejam me enviando. Por que isso? Porque alguns alunos ficam perguntando, professor, o que que falta? Aí eu falo, falta a atividade do dia tal. Ah, e tá onde a atividade do dia tal? Então é mais fácil eu ir lá na pasta, igual eu dei o exemplo ontem do Juan, entrei na pasta, tem anexo lá. Então ele me mandou a atividade, eu vou abrir. Entrei na pasta do Juan e entrei no dia 17/4. E não tem anexo lá. Juan não me mandou aquela atividade porque ele esqueceu ou ele mandou muito depois e acabou não mandando dentro daquele arquivozinho ali. Aí eu vou mandar a mensagem para ele e ele vai me dizer se ele fez ou não, igual aconteceu no 9º. Eu passei uma atividade no dia 17 e a aluna falou que só mandou no dia 23 e não mandou dentro do mesmo arquivozinho. Ela falou, ai tia, tá lá dentro do dia 23. Aí eu fui lá no dia 23 e olhei. E teve o caso também que o aluno falou assim, nossa, mas eu tenho certeza que eu fiz, mas não tinha feito. Então aí vai ser devolvido para vocês justamente aquele que tá faltando. Então ali dentro você já responde e já envia para mim de volta. Ok, galera? Mas isso tem tempo, façam com calma, mas façam por conta da participação de vocês, do empenho, da responsabilidade e principalmente do aprendizado de vocês. Ok? Beijos, tchau, tchau, até a próxima.